Olá a todos, meu nome é Clóvis Marroga, eu sou do canal Educática e nesse vídeo nós vamos falar sobre a possibilidade de se trabalhar com eletrônica sem você entender ou aprender algum tipo de software ou aplicativo. Infelizmente é um balde de água fria na maioria das pessoas que tem esse receio ou não gostar da parte de informática. É lamentável, mas hoje a eletrônica ela acompanha, tá? Softwares acompanham a eletrônica em sua mais vasta linha de aplicações. É impossível hoje você desenvolver um circuito eletrônico sem você ter um software de desenvolvimento de layout de circuito impresso. Ou você desenvolver um dispositivo microcontrolado, você precisa de ter uma linguagem de programação. Você fez um dispositivo microcontrolado do qual monitora uma determinada grandeza e essa grandeza precisa de ser enviada para um computador ou para um celular. Você precisa de um software para isso. Ah, mas eu trabalho numa área diferente, que é a área de áudio, por exemplo. Óbvio, você também, se você for desenvolver um circuito eletrônico, você também precisa de um software para desenvolver o seu circuito eletrônico. Você tem os analisadores de espectro, analisadores de áudio. Alguns são em PCs, não deixa de ser um software, tá? Então não existe como você fugir disso. Ou você aprende a programar, ou você vai dominar um determinado software que vai fazer com que você tenha e adquira um conhecimento maior para as suas aplicações, para a sua profissão e para o seu futuro. É praticamente impossível você fazer alguma dessas coisas sem você ter uma ligação com softwares e programa de desenvolvimento. Nesse vídeo, nós vamos dividir ele somente em duas partes, para não ficar maçante. Na primeira parte, nós vamos falar sobre compiladores, linguagens de programação focada em microcontroladores. E depois, na sequência, a gente vai falar sobre linguagens de programação de PC. Ou seja, você desenvolve um produto, tá? Como este, e você precisa de fazer o acesso via PC ou através de um dispositivo móvel. Ou você desenvolveu um circuito de captura de dados, tá? E você precisa de enviar ele para o PC. Nós vamos apresentar para vocês algumas linguagens de programação que você pode usar em um PC para fazer a leitura e a interligação de periféricos de hardware. Nós vamos, no caso, mostrar a experiência nossa, tá? É sempre falando com a experiência nossa, dividindo com vocês a nossa experiência. Não é uma verdade a todos, é uma questão de experiência, tá? O vídeo que a gente vai mostrar vai falar sobre os compiladores que nós usamos e o resultado que esses compiladores trouxeram para nós e quais foram os softwares de apoio, tá? Que nós precisamos de aprender a utilizar para poder tirar o melhor rendimento possível do circuito que nós desenvolvemos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí na tela do computador e falar um pouquinho sobre isso. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o que? Softwares de apoio. O que é isso? Programas que você faz circuito eletrônico, simuladores de microcontroladores, simuladores de circuitos eletrônicos, programas de CAD que é para você fazer desenho. Vamos supor que você eventualmente desenvolva um projeto de um robô, tá? Você tem que ter esse projeto desenhado, desenvolvido, peça, dimensão, comprimento, espessura, tamanho, posição do furo, e a gente vai falar sobre isso, sempre com um foco, pessoal, principal em produtos que você consegue demonstrativos gratuitos, tá? Por quê? Para não impedir você de querer aprender. O que não pode acontecer é aquela velha dinâmica do eu finjo que te ensino e você finge que aprende porque você acha que aquilo é caro, é difícil, ou está em inglês ou está em outra língua. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí na sequência dos vídeos. Nós vamos começar a mostrar para vocês algumas linguagens e compiladores para vocês usar com microcontroladores, tá? Nós vamos mostrar algumas e definir qual nós usamos, tá bom? Vamos começar com essa daqui, ó, a CS, ou seja, a linguagem C. Essa linguagem C aqui, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui.
ela é da Custom Computer Services, tá? Se você digitar aqui, ó, CCS, você já vai achar rapidinho isso daí na internet, sem muita dificuldade. Esse compilador aqui é para a linguagem C, você roda ele num PC e funciona com basicamente todos os microcontroladores da linha microchip e existem para outras versões também, tá? É só você dar uma olhada no site. E outra coisa, aqui ó, no download tem esse compilador para você gratuitamente, tá? Então é uma boa para você experimentar. Qual é a nossa experiência com o CCS ou o C-Compiler? Tá? Muito boa. Nós desenvolvemos 2 produtos com essa linguagem e a gente vai mostrar para vocês esses 2 produtos que nós desenvolvemos é para trabalhar com uma plataforma de desenvolvimento chamada LabVIEW. A gente vai ver na sequência, tá? Aí vem a segunda opção, é a microeletrônica, pessoal. Esse pessoal aqui também tem uma série de compiladores, tá? É só você digitar microeletrônica no seu Google e você vai ter todas as informações. Tem o C, que é o mesmo do MCC, só que eu não me adaptei a essa linguagem, tá? Por quê? Por pura comodismo de estar utilizando o anterior. Essa mesma empresa tem essa versão aqui, ó, do Basic, que é o Micro C Basic. Muito parecido com o Basic que nós usamos, tá? Qual é a diferença? Eu também não me adaptei, eu achei pouco a documentação técnica, uma rígida necessidade de estar sempre usando o site deles, poucos livros, tá? Então a gente se manteve na versão do PIC Basic Pro. Por quê? Porque ele está no mercado há vários anos, tem várias versões gratuitas completas, tá? Você pode fazer o download da versão 3, da forma Trail, que é para treinamento. Existe o modelo do 2.6, que você consegue ele gratuitamente completo. Basicamente, 85% dos produtos que nós desenvolvemos, tá? Foi em cima do PIC Basic Pro, na versão 2.6. Tá? Aqui a gente vê um diagrama elétrico, é um absurdo aí. Nós vemos um código-fonte, pessoal, que implementa um dispositivo USB, que a gente vai ver aí na sequência, tá? Então, definindo para vocês qual nós usamos, qual a Educatica usa, qual eu como profissional utilizo, é o PIC Basic Pro e o CCS, esse aqui. São as 2 versões que eu trabalho, que eu me adaptei e que eu achei interessante pela quantidade de documentação técnica que existe. Apesar de existirem alguns distribuidores no Brasil, eu não me adaptei, eu comprei kit de alguns fornecedores, o atendimento não foi interessante, e como a gente está acostumado a se virar praticamente quase que sozinho, e com os sites internacionais que dá muito mais ajuda, então nós prevalecemos em cima do PIC Basic Pro, tá certo? Esses aqui são os compiladores que a gente mostrou, os mais fáceis, os mais simples de serem utilizados, e obviamente não falamos da linguagem C e nem do MPLAB da microchip, tá? Porque esse merece um caso à parte. Se bem que o MPLAB da microchip nada mais é do que a linguagem C nativa da microchip, certo? E para o pessoal que gosta da linha Atmel, aí também tem uma outra linha de compiladores, mas nós não vamos falar sobre isso nesse momento, porque não é o nosso foco e não é a nossa experiência, tá bom? Então, na próxima aí, nas próximas telas, a gente vai falar sobre o que esses programas geraram e o que nos levou à obrigatoriedade de aprender outras linguagens de programação para termos apoio
e finalizar os projetos que nos foram solicitados. Bem, quando você desenvolve um dispositivo eletrônico, tá? Caso ele tenha que passar alguma informação ou você tenha que efetuar o controle por um PC ou por um dispositivo móvel, você precisa de uma linguagem de programação para desenvolver esse aplicativo, tá? Aqui nessa tela nós temos a linguagem C, C++ para o PC, tá? Você não pode confundir o C++ que nós mencionamos para desenvolver firmware de microcontroladores com o C++ usado no PC para você desenvolver aplicativos para o PC. O fato é que a diferença é pouca, tá? Obviamente que no caso de microcontroladores você tem um número menor de instruções do que no caso do PC, porque o PC tem muito mais recurso. Em compensação, os microcontroladores têm menos recursos, mas são mais otimizados, tá? Olha só, essa linguagem C aqui, ó, você tem a opção de fazer o download dela, tá? É uma linguagem extremamente famosa, particularmente nós não usamos, tá? Nós não usamos por N motivos. Um deles é o desenvolvimento, que é um pouco mais custoso. Então ele eleva o custo final do desenvolvimento de um produto para o cliente, tá? Então a gente prefere algumas coisas um pouco mais, digamos, não fácil, mas de menor custo de desenvolvimento, tá? Aí a gente pode falar sobre o Java. Pessoal, o Java, ele é praticamente a melhor linguagem de desenvolvimento quando se trata de aplicativos com acesso ou uso na internet. Não existe discussão. Você pode abrir seu PC agora e lá nos programas instalados você vai ver que tem Java Runtimer, que é o que provavelmente roda alguns programas que você tem instalado no PC. Não se deve falar que o Java não é eficiente, tá? Nós não usamos também por uma questão custo de desenvolvimento e conhecimento, tá? Nós não tivemos tempo nem foco para desenvolver em Java, mas é uma linguagem muito interessante e extremamente poderosa, principalmente no quesito acesso à internet. Bem, seguindo, PHP é a mesma coisa do Java, tá? Além de você poder programar ele para dispositivos móveis, tanto quanto o Android, você também consegue fazer aplicativos voltados à área de internet. Não utilizamos o PHP, tá, pessoal? Porém, nós temos que dizer que existe e ele é muito eficiente. Bom, o Microsoft Visual Studio, pessoal, é um carro-chefe. Nós somos lá do tempo do Visual Basic, né? Do Basic. Então, nós prevalecemos em cima do Visual Basic e da plataforma Microsoft. Motivo. Isso. Software demonstrativo 100% funcional gratuito. Então até que você pode ver aqui, ó, baixar o Visual Studio, comece a usar gratuitamente. Então não tem como você fugir dessa plataforma, tá? Outra coisa, a quantidade de informação e de exemplos são sensacionais. Então não dá, tá, pessoal? Não dá pra gente, no nosso caso, ir contra a maré. O Visual Basic e Visual Studio, plataforma Microsoft, ele é uma das que a gente mais utiliza, perdendo somente para essa aqui, ó, Delphi. O Delphi, pessoal, ele é uma linguagem muito interessante. Ela é relativamente fácil de ser aprendida e lembra muito o Basic, o Visual Basic. Tanto é que nós, para nos adaptarmos ao Delphi, a gente andou tropeçando muito, porque nós pensávamos como Visual Basic, tá? Mas nos adaptamos, conseguimos e desenvolvemos o que era proposto. Então, nós da Educatica, e eu particularmente, eu utilizo o Delphi, utilizo a plataforma Microsoft, tá? E aqui, pessoal, nós temos os produtos desenvolvidos em Delphi, que é um Datalog, que nós temos a controladora, que foi desenvolvida em CSS,
tá? Que nós já falamos anteriormente. E ele gerou isso daqui, ó. Nós temos os canais analógicos de medida de voltagem, medida de temperatura. Aqui nós temos as entradas e saídas analógicas que a gente pode controlar. Enfim, é um produto extremamente interessante, totalmente desenvolvido em Delphi. Esse programinha fajutinho aqui, feinho, pessoal, sem vergonha de falar sobre ele, foi desenvolvido em Visual Basic. Ele também lê canais analógicos, tá? E lê aqui, tem uma saída em PWM e tem os canais digitais, tá? Tanto da porta de saída quanto os botões de entrada aqui, que nós limitamos a 4 canais de entradas digitais, 2 canais analógicos, 2 canais de saída PWM e 8 canais digitais de saída, tá? É pobrezinho de visual? É pobrezinho de visual, mas é extremamente funcional e o que é mais interessante, fácil de fazer. E se resolve o problema do cliente, ele dificilmente quer saber de firula ou do que você utilizou para chegar a esse ponto. E aqui mais uma versão Delphi, tá? De um dispositivo que a gente desenvolveu com 32 entradas, 32 saídas. Aqui nós não estamos com todas elas implementadas. E faz o que? Faz o controle de dispositivos 100% digital, tá? Não tem entrada analógica e nem saída analógica, é só digital. Esse também desenvolvido em Delphi. Esse aqui, pessoal, que eu fiz a confusão anteriormente, esse daqui é o produto da Nacional, que é chamado LabVIEW. Esse produto aqui, pessoal, ele é uma plataforma de desenvolvimento industrial. Sensacional. Se você puder, dá uma olhadinha, tem bastante documentação. Esse produto aqui eu tiro o chapéu, tá? Eu tiro o chapéu, aprendemos a usar ele, desenvolvemos para ele, mas ele é industrial, muitíssimo interessante, extremamente poderoso na parte gráfica, e ele foi desenvolvido para o microcontrolador PIC 18F4550. Nós exploramos os canais análogos e digital dele, inclusive PWM. Você pode perceber aqui, ó, que tem o canal PWM, 2 canal PWM, um canal de saída com 8 bits de saída digital. Aqui nós temos um canal de entrada de 6 canais de entrada analógico. Aqui a gente tem uma visualização gráfica, tá? Então, pessoal, é muito poderoso. E o programa que gerou esse produto, no caso do microcontrolador, foi o CCS, tá? Que a gente mencionou anteriormente. Vamos dar uma sequência aqui. E essa aqui, pessoal, ó, é a linguagem CCS do microcontrolador que nos fez esse produto. Certo? Então, vamos resumir. Você tem que escolher uma plataforma de desenvolvimento. Caso você não faça uma escolha, você vai ficar limitado profissionalmente. Percebam, pessoal, que eu não falei sobre o Arduino. Por quê? Porque o Arduino, ele é uma plataforma que eu considero de aprendizado. Só que é um aprendizado que você não se aplica no comércio e na indústria depois de uma formação profissional que você tiver. Tudo que nós mostramos aqui até agora, pessoal, Delphi, tá? O LabVIEW, o CCS, você tem aplicação industrial, inclusive o C++ e obviamente o C++. Então, o nosso foco, pessoal, é fazer com que vocês entendam que o mercado aqui fora, o Arduino não leva tanta vantagem, tá? Então, se você concentrar os seus esforços e o seu tempo no Arduino, você pode ter uma frustração profissional violenta, tá certo? Eu vou finalizar esse vídeo. Pessoal que gostar aí, dá um like. O pessoal que não gostou, tudo bem, dá um like. Que não gostou, então não é like, tá? Mas avisa pra gente por que não gostou. Faz a inscrição no nosso canal e a próxima sequência deste vídeo nós vamos falar sobre os produtos e as plataformas de desenvolvimento de circuito impresso
simulação de circuito eletrônico e CAD, para a gente poder começar a falar novamente sobre programação de robôs nos dispositivos que a gente desenvolve. Um abraço, pessoal!